Muito bem, quero agradecer a atenção de vocês todos e todas e prosseguirmos agora com a revisão de duas questões que são realmente bastante importantes e de um relevo maior para a nossa avaliação, bem como também para a fixação do nosso conteúdo, certo? Uma questão é essa que se encontra projetada nesse PowerPoint. Vamos acompanhá-la? O novo Código de Processo Civil trouxe medidas alternativas de resolução de conflitos, proporcionando ao ordenamento jurídico uma maior efetividade das normas constitucionais, em especial ao princípio da razoável duração do processo, determinando expressamente no seu artigo 3º e respectivos parágrafos que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, por meio da conciliação, da mediação e de outros métodos, os quais deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Acerca dessa temática, assinala a alternativa incorreta. Então, vejamos as hipóteses, lembrando sempre que a hipótese que está se reivindicando aqui no enunciado é a incorreta. Letra A. Por conta dessa diretriz de solução consensual de conflitos, o CPC trouxe para o processo a verdadeira fase processual de conciliação ou mediação, em que estabeleceu-se a audiência própria e exclusiva para tal finalidade. Ora, essa hipótese é correta, o artigo 334, ela, na realidade, é taxativa enquanto norma, exigindo que a mediação seja efetivamente ali consagrada como ponto alto do processo. Isso é tão sério que, se acaso uma das partes interessadas não comparecer, tendo sido intimada, e não tiverem se manifestado antes pelo seu desinteresse, então poderá haver até uma multa de 2% sobre a vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor da União. Então, de fato, é correto afirmar que, para todo efeito, a solução consensual dos conflitos trouxe, sim, uma verdadeira fase processual de conciliação e mediação. Isso é importante consagrarmos como sendo, de fato, correto. Letra B. Tem-se a partir desse novo modelo de solução consensual de conflitos o que se denomina de sistema multiportas, proposto pelo professor Frank Sender, da Faculdade de Direito de Harvard Law School, em palestra proferida em 1976, Multi-Door Courthouse System, como forma de desafogar os tribunais. Também é correta essa afirmativa. A priori mesmo, tá? Tem-se que, conforme anunciamos aqui, no que diz respeito ao nosso encontro de hoje, em que efetuamos aí uma reprise do nosso conteúdo, suscitando as teorias que fundamentaram a mediação, podemos perceber quão pontual, quão relevante foi a Universidade de Harvard. E, efetivamente, essa assertiva se encontra correta. Lembrando que, no primeiro instante, a maior preocupação era mesmo desafogar os tribunais, era que o acordo acontecesse para a redução dos processos. Depois houve a evolução, ao invés de ficar com foco no conflito, mudou-se o foco para a pessoa dos conflitantes, preocupado com a pessoa, com o ser humano envolvido ali naquela demanda, né? E depois aconteceram várias evoluções, vários avanços, conforme nós vimos com Sarah Kolbe na teoria circular narrativa, agora preocupada com o discurso, né? Agora buscando de alguma maneira reinventar esse cenário com uma forma de elaborar hipóteses que pudesse atender melhor o que diz respeito aí às ansiedades tanto de A quanto de B e dos demais interessados no processo, reformatando o discurso de forma a atender, né, no caso, todos os anseios. A letra C dispõe que o Código de Processo Civil optou por tornar a atual audiência de mediação e conciliação uma regra, somente dispensando-a quando o direito em debate não admite autocomposição ou se ambas as partes expressamente declinarem desinteresse na realização do ato. Bom, essa também é uma assertiva correta.
conforme nós vimos aqui, o que está presente no artigo 334 e seus respectivos parágrafos é justamente essa verdade. Vejam bem, né, quando nós temos aí a obrigatoriedade da audiência, é possível ressaltar, entretanto, que pode ser sim que, a princípio, haja uma manifestação de uma das partes envolvidas no sentido de desinteresse, né, da realização da audiência. Inclusive, no 334, parágrafo 4º, diz o seguinte: a audiência não será realizada, inciso 1, se ambas as partes manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual, e 2, quando não se admitir a autocomposição. Então, também estamos diante de uma hipótese que é, de fato, correta. A letra D, por sua vez, diz: com a nova sistemática de solução consensual de conflitos, caso o autor seja devidamente intimado para participar da audiência de conciliação e mediação, e mesmo assim não comparece, não manda representante com poderes de negociação e transação, e nem apresente justificativa de ausência, o juiz extinguirá o processo, sem resolução de mérito, nos mesmos moldes do previsto na Lei nº 9.099/95. Bom, vejam que o enunciado está pedindo é incorreta. Portanto, pelo que vocês perceberam, entendamos que a letra D é a incorreta. É incorreta por quê? Porque o 334, parágrafo 8º, do CPC, diz que, em não comparecendo a parte, haverá multa de 2%, conforme já registramos aqui, preteritamente, sobre esses 2% sobre a vantagem econômica pretendida ou o valor da causa, revertido em favor da União ou do Estado. Não haveria sentido estarmos buscando a celeridade e a solução pacífica das controvérsias, a otimização dos recursos estatais, uma solução mais célere, que inclusive a celeridade é princípio da mediação. Não faria sentido extinguirmos o processo, porque só retardaria ainda mais essa jornada, correto? E prejudicaria certamente aí, na realidade, o sentido da jurisdição no que se refere, no caso, à sua relevância. Porque se a mediação se frustrar, nós estamos agora diante de uma hipótese não mais de autocomposição, que é a mediação, mas de heterocomposição, que é a jurisdição, certo? Ela prossegue. A mediação não anulou, não extinguiu o sistema tradicional da jurisdição. Fato é que hoje a mediação é a regra e a jurisdição se tornou a exceção, enquanto antes dessa legislação era exatamente o inverso. Então, a letra D é que deve ser sinalizada, correto? Mas mais do que saber marcar o X, é sabermos, no caso, interpretar a questão, é sabermos o seu real sentido e o seu exato alcance, certo? Isso é muito importante. Não vamos nos formar positivistas, pessoas meramente dogmáticas, mas vamos nos preocupar em insistir em compreender o valor da mediação como sendo meio de pacificação dos conflitos, certo? Vamos insistir para que as pessoas possam ter a chance de se reencontrar e facilitar e desobstruir esse canal de comunicação por meio da nossa gestão enquanto mediadores. Muito bem. Na segunda questão que está sendo projetada, nós temos também um debate muito importante. Esse debate reporta-se ao último capítulo da nossa aula de recomposição de conteúdo, que foi elaborada nessa data, e que nos reporta as questões, interesses e validação de sentimentos. Professora Lina, por que você está insistindo tanto nessa técnica? Porque se você conhece todo o caso, se você está totalmente atento àquilo que diz respeito a uma excelente elaboração e, ao mesmo tempo, reafirmação da qualidade da mediação que você está envolvido. Mas se você não for capaz de identificar as questões controvérsias, se você não conseguir identificar os reais interesses dos envolvidos, quais são exatamente seus ideais, suas propostas com aquela demanda,
e não for capaz de validar seus sentimentos, pode ser, né, que nós desaguemos, infelizmente, no oceano, da vênia, do nada. E não é esse o objetivo. Nós não queremos aqui nem de longe, né, termos sessões de mediação com resultados frustrados. É evidente que em algum momento isso pode vir a acontecer, mas não por falta de habilidade ou capacidade ou competências, né, dos mediadores, certo? Então, identificar as questões, ou seja, os pontos controversos, aquilo que incomoda A e B, ou C ou D, todos envolvidos. Identificar qual é a pretensão, qual é o interesse, qual é o real alcance de cada um, que cada um objetiva ali. E saber validar os sentimentos são aspectos determinantes que um bom gestor do discurso, ou seja, nós enquanto mediadores somos gestores desse discurso, todos nós enquanto advogados e advogadas, magistrados, enquanto Ministério Público, defensores, procuradores, professores, enquanto cidadãos, devemos ser aqueles pacificadores, né? E para isso temos que desenvolver aquelas teorias que nós estudamos aqui, lembrando que Barat vai valorizar muito, Luiz Alberto Barat vai valorizar muito a mediação como sendo um palco de sensibilização, onde, na realidade, o conflito, os conflitantes acabam sendo, de certa forma, secundários, e os sentimentos que os dominam devem ser colocados como preocupação primária daqueles que se encontram ali buscando um novo horizonte na solução pacífica das controvérsias. A questão posta é a seguinte: existe um debate, existe aqui uma demanda entre uma consumidora e uma empresa. E esse incômodo, essa demanda, esse conflito, esse litígio é retratado em dois discursos. O discurso da consumidora para você, mediador ou mediadora, é o seguinte: fiquei muito assustada quando vi meu filho vomitando e praticamente desmaiado, dizendo que estava passando mal. Só depois de 1 hora no hospital, descobri que era intoxicação alimentar, decorrente do leite achocolatado que dei para ele no café da manhã. No hospital, vi outros 2 pais com filhos na mesma situação. Quando liguei para a empresa, admitiram e recolheram o produto dos supermercados. Estou pedindo os R$10.000 de danos materiais e morais, não apenas por causa do que eu passei, mas para ter certeza que nenhuma outra mãe terá que passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Portanto, virou aí a expressão da consumidora. Gostaria de lembrar que esse exemplo, ele se encontra presente no manual de mediação judicial que nós estamos trabalhando, né, com os doutores e doutoras. E que na página 191 a 195, página 191 a 195 do manual, vocês encontrarão a teoria acerca da identificação das questões, interesses e sentimentos como sendo um aspecto capital, um ponto cardeal para a realização da sessão de mediação. E ao final da apostila de vocês, esse exemplo se encontra ali também sendo analisado, certo? Bom, houve também a manifestação da empresa, que estava ali representada por um preposto, correto? Como que a empresa, por meio de seu preposto, se manifestou? Na sessão de mediação, aspas, nós lamentamos muito o sofrimento da dona Teresa. De fato, fizemos um recall do achocolatado assim que ficou comprovado que tratava-se de uma falha na linha de produção. Não temos condições de dizer que um determinado produto está com problemas apenas em razão de 2 ou 3 telefonemas e já oferecemos assistência médica para aqueles pais que solicitaram. Todavia, o valor pedido está fora da nossa alçada. Muito bem. Então, nós estamos numa sessão de mediação em que é necessário estarmos fazendo a nossa intervenção enquanto colaboradores para desobstruir o canal de comunicação e, ao mesmo tempo, fazermos ruir esse
muro de Berlim que se erigiu entre a Dona Teresa e, ao mesmo tempo, né, essa empresa do achocolatado. Vamos verificar quais são as questões? Quais são as questões da Dona Teresa? Qual é a questão da empresa? Depois, quais os interesses de Dona Teresa? Quais os interesses da empresa? Quais os sentimentos que nós podemos aqui validar? Fazer a validação de sentimentos por parte da Dona Teresa e validação de sentimento por parte do preposto aqui da empresa, certo? Comecemos. Qual será a questão da Dona Teresa? A questão, vamos lembrar, é o ponto controverso. A questão é a posição cristalizada, a posição adotada por cada pessoa no que se refere, então, ao litígio estabelecido. Qual é o ponto controverso? Alimentei meu filho com um achocolatado e esse produto gerou, portanto, aí um sofrimento agudo que o levou ao hospital em situação que era preocupante, que foi caracterizada e diagnosticada como intoxicação alimentar. Eu não sou uma consumidora que espero trabalhar, que espero produzir e com o produto do meu trabalho, comprar um alimento que inclusive é para o meu filho e ser traída pelas circunstâncias, pela falta de responsabilidade, de compromisso e ao mesmo tempo pela própria negligência, né? No caso do mundo do capital, da empresa, etc. Isso é inadmissível, isso viola a Lei 8.078/90, que é o Código de Defesa do Consumidor, e gera responsabilidades, tanto que eu estou exigindo aqui danos materiais e morais. Eu poderia ter perdido o meu filho nisso, imagina? Tá? Para uma mãe vir a quase perder um filho, né? Se a situação não é identificada, e se isso toma um curso, né? No caso de agravamento, e enfim, tá? A questão posta o ponto controverso não se permite, não se concebe que o meu direito enquanto consumidora seja violado ao ponto de eu expor ao perigo o meu próprio filho. A questão que está sendo estabelecida é exatamente o fato da empresa ser considerada negligente, irresponsável, inconsequente, tá? Na venda desse produto. Bem, nesse caso, vamos fazer também a identificação de questão do preposto. O preposto, por sua vez, identificando aqui a sua questão, ele está apresentando que, no primeiro momento, ele não pode ser responsabilizado, porque, para todo efeito, ele não agiu com culpa, ele não teve nem de longe a pretensão de gerar aquele mal e que ele não teve nenhuma conduta dirigida no sentido de provocar aquele dano, aquela lesão, aquele problema. Não temos condição de dizer, aspas, não temos condição de dizer que um determinado produto está com problemas apenas em razão de 2 ou 3 telefonemas. E já oferecemos assistência médica para aqueles pais que solicitaram. Todavia, o valor pedido está fora da nossa alçada. E ele ainda coloca, nós lamentamos muito o sofrimento de Dona Teresa. De fato, fizemos um recall da chocolatada assim que ficou comprovado que tratava-se de uma falha na linha de produção. Ou seja, vejam bem, aqui, a priori, né, no caso, ele está colocando aqui uma oposição no sentido de ser considerado irresponsável e negligente. Mas ele admite que houve a falha na linha de produção. Também, no caso, de alguma forma, procura aqui validar o sentimento da Dona Teresa quando fala, lamentamos muito o seu sofrimento. E ele se coloca aqui, de alguma forma, em oposição ao valor. O valor pedido está fora da nossa alçada. Então, ele tem um ponto controverso. O ponto controverso dele é o seguinte, esse valor está acima da nossa possibilidade. Não fomos negligentes, não fomos irresponsáveis, nós agimos com todo tipo de cautela, fizemos o recall, recolhemos o material, tá? Mas esse pedido nós não concordamos, certo? Então, o que nós temos aqui como ponto controverso no contexto, no caso da empresa, é o valor. Ele diverge do valor, certo? O ponto controverso dele está no valor. Todavia, o valor pedido está fora da nossa alçada. Ele não nega, no caso que houve a falha. Ele estabelece, no caso, então, uma empatia com a vítima, nesse caso, a consumidora e seu filho. Logo no início, nós lamentamos muito o seu sofrimento, tá certo? Mas não admite pagar aquele valor. Então, o ponto controverso
aqui da empresa é o valor que está, de alguma forma, além daquilo que eles eventualmente entendem como sendo o razoável. Até porque percebem, eles estão admitindo, no caso então que houve falha, e então eles não poderiam, de alguma maneira aqui, dizer que não teriam como nada pagar. Algo eles podem pagar, mas não esse valor. Então eles estabelecem que não pagarão esse valor, que esse valor está injusto. Tá? A consumidora tem um ponto que é uma questão, né, no caso divergente, que vai dizer: eu sou consumidora, eu não me submeto a esse tipo de tratamento, eu não posso nem de longe estar de alguma forma aqui, tá, tendo a minha cidadania, meus direitos, minha dignidade do meu filho, né, no caso expostas a riscos e ameaças dessa ordem. Interesses. Quais são os interesses? Bom, a consumidora, ela coloca o seguinte, assim, ela deixa bem explicitado, no caso, algo muito importante. Tá? Ela diz o seguinte: para ter certeza que nenhuma outra mãe terá que passar pelo mesmo sofrimento que eu passei. Então, ela tem sim o interesse de receber a indenização por danos materiais e morais. Porém, no caso, ela, por sua vez, ela está aqui dizendo: eu também tenho outro interesse, de que esse ato não se repita e que não venha sacrificar e gerar, no caso, então, esse abalo psicológico, esse abalo emocional, existencial e, enfim, né, no caso de um risco iminente na vida de outras famílias. Porém, é importante nós estarmos observando, desculpe, um fato muito importante. Aqui, pelo que se percebe, a empresa, ela também tem um interesse. Ela tem um interesse, nesse instante, de que outras pessoas não venham a padecer do mesmo risco que aquela falha, de alguma forma, né, no caso, provocou. Quando ele retira, através de um recall, ele retira o produto, né, do mercado. Esse interesse está muito claro. Também há o interesse da parte deles de amenizar o sofrimento da Dona Teresa, quando diz: nós lamentamos muito o sofrimento da Dona Teresa e de fato fizemos um recall. Então vejam, também há um sentimento por parte do preposto de que a sua cliente, no caso, não continue experienciando aquela sensação de negligência, aquela impressão, no caso, de que está sendo, no caso, então, ignorado no que se refere, então, aqui as posturas que a empresa tomou. A empresa quer reagir de forma a validar e a passar a firme e séria sensação, né, de não ter ficado inerte ou indiferente àquele cenário. O interesse também de pagar algum valor nos parece ser latente. Esse interesse, quando fala: todavia, o valor pedido está fora da nossa alçada. Em tese, tudo indica que ele poderia estar dizendo: olha, esse valor está aquém, está além, mas se for algo, no caso, razoável, estamos aqui dispostos a pagar a nossa culpa. Então, identificamos aqui alguns interesses. O interesse de que não houvesse, no caso aí, uma difamação da empresa, tá? Um interesse de que a Dona Teresa continuasse sendo cliente deles, né? No caso, sendo uma consumidora, no caso, que prestigiasse eles. O interesse de que ela não se sentisse desprestigiada, de que ela não se sentisse, na realidade, aí, desprezada e a condição do seu filho fosse também considerada e que pagasse algum valor, mas não aquela quantia. E vamos fazer a validação dos sentimentos? Quando nós estamos diante de uma mãe cuja vida do filho foi ameaçada, certamente, no caso, o susto dessa mãe é arrebatador. Você poderia validar esse sentimento enquanto mediador, nós poderíamos. Como a gente poderia fazer? Já colocamos aqui que, em geral, essa validação poderia acontecer num cálculo, numa audiência, numa sessão individualizada, num momento individualizado, para evitar aquela sensação de estar havendo, no caso, uma parcialidade. Ou faça podemos também fazer numa audiência plural e coletiva, porém, nesse caso, validar o sentimento teria que validar dos dois lados, certo? Da mãe, por exemplo. Nós poderíamos estar de uma maneira, com aspas, para dizer: olha, posso considerar e posso realmente, de alguma maneira,
percebeu o quanto a senhora ficou assustada e, na realidade, é apreensiva, com receio de vir até mesmo a perder o seu filho numa situação como essa que poderia vir a transformar-se em uma tragédia, né? Nós lamentamos, nós reconhecemos sim, porque aqui está dizendo, inclusive, que ele vomitou depois, no caso, praticamente foi levado desmaiado, né? No caso, passando muito mal para o hospital. Olha a gravidade, né? O susto que essa mãe tomou. Então, nós podemos validar esse sofrimento, esse sentimento, pela não achar que, assim como a empresa foi indiferente ou negligente, nós também, enquanto mediadores, estamos agindo da mesma forma. Ela tem que se sentir acolhida ali. Mais do que receber pessoas, nós temos que acolher pessoas na mediação, certo? E com relação aqui ao preposto, nós podemos fazer também uma validação de sentimentos. Tá? Poderia ser de muitas formas, mas nós podemos, de alguma maneira, eleger a seguinte. Olha, nós podemos imaginar o quanto vocês laboram no sentido de se esforçar para atender de maneira satisfatória aqui as expectativas dos clientes. Tá? Posso imaginar o quanto que isso tem sido perturbador, né? No caso aí, para todos vocês. Tá? E como que isso traia aqui o plano de qualidade, né? No caso, então, que vocês adotam no que diz respeito aí à evolução da empresa em nível de fama, em nível, no caso de marketing, etc. E também no compromisso com a sua função social com as vidas, né? E com os cidadãos. Posso imaginar que isso deve estar trazendo um transtorno muito grande para vocês. Nós sentimos muito. É uma forma de validar, no caso. Mas que bom que vocês estão dispostos aqui, ambos, a estar estabelecendo um diálogo e nós vamos facilitar esse diálogo para que realmente possamos chegar a bom termo. Lembrando, vejam bem, essa e outras hipóteses poderiam ser utilizadas como validação do sentimento. E quando nós falamos de validação de sentimento, nós estamos dizendo que as pessoas na mediação precisam ser tocadas em suas emoções. Não podem sair dali como entraram, com a sensação de que o mundo não está se importando com eles. E dessa maneira, então, nós podemos, de alguma forma, sermos aqueles que vão, no caso, fazer o Kigandi, né, que, em geral, nós invocamos na sala de aula, com excertos anotados aí no seu quadro, né, no caso, Gandhi, o grande pensador, né, Gandhi nos ensina que não há caminho para a paz, mas a paz é o caminho. Então, a doutora Fernanda Lima, em sua obra chamada Mediação Construtivista, diz que existe uma homenagem a ser feita ao mediador dos mediadores, Jesus Cristo. E são palavras da doutora Fernanda Lima, e com elas eu concluo nesse momento com reticências esse nosso encontro, esperando que, quem sabe, se nós levamos a presença de Deus para os ambientes, para as salas onde a mediação acontecer, realmente nós possamos fazer nascer ali um novo homem, uma nova mulher, um novo direito, uma nova justiça, um novo horizonte para a humanidade. Agradeço, vamos continuar aí nossas atividades e até breve. Muito obrigada, um abraço.